Nós vamos hoje, então, continuar a nossa reflexão sobre líderes para o hoje. É o tema que nós temos estudado nesse Adoração Agosto. Estudando modelos, estudamos sobre Moisés, estudamos sobre Davi, estudamos nessa manhã sobre Jesus, como Jesus pegou e fez 12 desempregados ouvirem um chamado e aprenderem sobre a fé, que sempre tem que ser a nossa fonte maior de direção. Esse Jesus que disse que ele sim tem que ser em primeiro lugar e nós seguidores dele, que é a palavra dele, não a nossa. Jesus que ensinou que deveríamos e devemos ir além da cultura social, que devemos distinguir César e Deus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse Jesus que chamou discípulos e nos chamou para vivermos com significado, com vida que tenha um compromisso com um chamado maior e não simplesmente com comer o pão nosso de cada dia. E Jesus que nos chamou para divulgarmos boas notícias em qualquer tempo, em qualquer hora. E nessa sequência nós vamos refletir hoje sobre alguns exemplos desse Jesus sobre influência. Como Jesus ensinou os seus discípulos, como Jesus deixou este tema para nós vivermos além das palavras. Porque influência não necessita necessariamente de uma palavra ou de uma proclamação. Uma pessoa pode influenciar a outra simplesmente com seu gesto. Foi incrível, um dia eu estava assim com o braço para trás, parado, e a Cecília veio e olhou, e o meu Andrezinho, meu filho, estava igualzinho, imitando igualzinho. E foi engraçado que depois eu cruzei os braços para frente, passou um tempo ele olhou para mim assim, ficou, ele nem sabia o que estava fazendo. Mas eu não disse nada, não falei para ele, põe a mão para trás, menino, cruza o braço, ele simplesmente me olhou. Ele olhou e repetiu aquilo que ele viu. Então a influência vai muito além das palavras. Na verdade, eu acho que ela não deve ser resultado de palavras. Se eu precisar de palavras, eu irei usar. Mas os gestos devem falar mais do que as palavras. Pois palavras que são vazias, simplesmente jogadas, elas podem ser, na verdade, uma grande fonte de hipocrisia. Não tem coisa que a gente mais detesta do que ver uma palavra ou um discurso que não está associado à verdade da vida de alguém. A gente não suporta isso. E Jesus, então, ele dá algumas ações para que a influência dos discípulos, dos seus seguidores, possam reverberar na vida dos outros. E eu separei algumas para nós refletirmos, porque são muitas. Mas eu separei algumas que são fortes e que elas são, assim, necessárias, essenciais para a nossa caminhada. A primeira é o ande uma milha a mais. Lembre-se que Jesus disse esta grande verdade, se alguém então pedir para você andar uma milha, ande 2. E por que ande 2? Porque dentro do cenário de ocupação romano era lei. O soldado romano parava diante de você, pegava o seu material, a sua lança, o seu escudo, o seu carregamento ali do seu material bélico e falava, carregue. Você tinha que largar tudo, não importa o que você estava fazendo comida, se o feijão ia queimar, não importa. Você tinha que pegar aquilo e pela lei romana você tinha que andar uma milha. Você já fez alguma coisa que você não queria para alguém na hora que a pessoa pediu? E você teve que engolir a seca e falar assim, mamãe, que saco, eu vou ter que fazer. E foi. Não é ruim, não é desagradável. Você fica com 1000 desculpas, você fica com um cara feio, e a pessoa, se é para vir um cara feio, não vem, você não faz. Isso em casamento, então acontece o tempo inteiro. Jesus literalmente olha para os seus seguidores e diz o seguinte, olha, quando então aquele soldado romano, que era o único que tinha esse poder de pedir para andar então uma milha, pedir para vocês, comunidade da fé, vocês vão surpreendê-los. Você vai andar uma milha e depois da uma milha, quando ele ficar olhando, achando que você vai colocar tudo no chão, você vai olhar para ele, vai dar um sorriso e vai falar mais uma, vamos mais. E aí ele vai falar assim, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Você não precisa fazer isso. E aí é a tua grande chance. A tua grande chance que vai ser manifestada como? Através do suor, através do carregar aquilo que não é seu. E imagine o sol daquela região, quem foi comigo lá para lá agora, a gente viveu isso bem, né? O que o sol faz com alguém andando naquela terra. Você imagine o que isso vai gerar no coração daquele que vai ver você andando uma milha. E a sua influência, mesmo se você não falar nada, no final da segunda milha, se você falar simplesmente para ele, olha, eu vim aqui a segunda milha com você, porque o meu Senhor me mandou fazer isso. Quem é o teu Senhor? O meu Senhor é Jesus.
é o Messias, é o Salvador do mundo. E ele disse que eu devo ir além. Eu não devo fazer só na medida. E isso se aplica para todas as áreas do servir. Você pode começar lavando 2 copos na louça. Se tiver 2 lá, era para você lavar só o seu, não lava os 2, lava o seu, dele e do outro. Isso pode acontecer no cenário do trabalho. Não há assim um braço de ferro no mundo, às vezes, do trabalho corporativo. Não, ele mandou eu fazer isso. Não está escrito que eu devo fazer aquilo. Não, a descrição do meu trabalho pede que é só aquilo, aquilo outro não. A gente vai determinando e vai diminuindo cada vez mais e cada vez. Não, eu só faço aquilo, porque senão eu vou processar. Não, senão eu vou entrar nos meus direitos. Não, ele falou que não é. Jesus quebra tudo isso. E fala assim, aproveite a chance e vá a mais. Aproveite a chance e vá além. Não tire a sua bula de, é por causa disso, porque eu não vou ser pago para isso, porque não está na minha vida, o feijão vai queimar, como disse. Não, vá além, use a oportunidade e ande 1 milha a mais. Estão comigo? Estão comigo? Rapidamente, você tem aí 30 segundos para falar o momento que você não andou essa milha a mais e que você teve essa chance na sua vida. Vamos lá, rapidamente, com quem está do seu lado. Vai lá. Um momento que te pediram alguma coisa. Pode ser em casa, pode ter sido seu marido, sua esposa, no trabalho. Uma carona, uma coisa que o chefe pediu, que na igreja pediram. É muito comum. Escola, vida acadêmica, não, o trabalho vai só até aqui, porque já cansei, já está bom, a professora já está bom com isso. Em todas as áreas nós temos desculpas. Você percebe como é uma grande realidade? Legal. Você percebe como é muito fácil eu simplesmente me esquivar e dizer, isso não é para mim, eu não quero, eu já fiz o bastante, não estou afim, o meu modelinho aqui já está beleza. Não, Jesus fala, não pegue o seu modelinho. Pegue o elemento surpresa e vá além com a pessoa que te pede, que te dá chances de fazer algo, mesmo quando o pedido dela for injusto. E aqui que está o problema. Porque nessa hora nós levantamos a bandeira da justiça e falamos, não, isso é coisa do capeta, eu não vou fazer isso, eu não vou além por isso, por aquilo outro. Jesus fala, não, faça. Quer influenciar alguém positivamente, muito além das palavras, mostre com ações, ande 1 milha a mais em tudo aquilo que te pedirem e tudo aquilo que vier nas tuas mãos para fazer. Segundo, Jesus fala sobre um outro amor. Jesus corajosamente disse, eis que um novo mandamento vos dou. E por que digo corajosamente? Porque a lei já tinha mandamento suficiente. A lei já tinha lá, segundo a conta judaica, 613 mandamentos. Jesus olha e fala, eis que vos dou um novo mandamento. O mandamento não é novo, o que é novo é a intensidade dele. Ele fala sobre um outro amor, que era um amor que desse tudo o que tinha, não um amor que desse o que eu posso dar. O posso dar de Jesus eu posso dar inclusive a minha vida e morrer por alguém. E diz, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Mas Jesus não se contenta com essa definição, ele vai um pouco além também, ele diz o seguinte, como que você se relaciona com seus inimigos? Aí nessa hora cristão faz assim, não, eu não tenho inimigo. Então eu vou rephrase. Você não tem inimigos, mas você tem pessoas que você gosta menos. Certo? Todos nós temos pessoas que gostamos menos. Tem pessoas que gostamos muito e queremos ficar com ela, desenvolvemos relacionamentos, é gostoso o passatempo, ela faz bem para você, você faz bem para ela. E tem pessoas que nos faz mal. Você não tem alguém que faz mal na sua vida? Ou encontrou alguém que faz mal? Que ele vem, parece que vem só para te sugar, é o sanguessuga. Só vem para sugar, não ouve, só quer falar, te leva a completa loucura. Jesus olha para esses e fala assim, olha, amem os seus inimigos. Não só isso, orem por aqueles que os perseguem. Por que orar por alguém que me persegue? Senhor, o cara está fazendo a minha vida inferno, eu vou orar por ele. Senhor, essa pessoa não entende, ela me julga, ela é injusta, ela é triste, ela é infeliz, ela me quer não sei aonde, mas você está pedindo para eu orar por ela, por quê?
Primeiro, porque o standard de Jesus é outro. Segundo, porque quando eu paro para orar por alguém, mesmo que esteja fazendo as piores calamidades, eu tenho uma unidade com essa pessoa e eu paro para pensar naquilo que a pessoa está fazendo e começa a aumentar e crescer na minha perspectiva do olhar do outro. Quando eu paro, então, para pensar na perspectiva do olhar do outro, talvez eu entenda um pouquinho mais por que essa pessoa é tão assim, ou tão assado. Eu começo, então, a entender que a vida fez isso com aquela pessoa. Que o background daquela pessoa causou aquele transtorno. Que a experiência dela na vida, no sofrimento da vida, levou ela para essa instância. E agora tudo que ela consegue é atirar, porque foi atirado nela a vida inteira. E aí a minha compaixão começa a crescer. E quando ela começa a crescer, eu começo a orar, então, de verdade. No início, então, é um mandamento. Eu olho, paro e falo, Senhor, eu não queria orar por essa pessoa, a não ser para pedir que o Senhor levasse ela para o céu. Mas agora eu oro, Senhor, para que o Senhor me ajude, Senhor. Por que ela está fazendo isso? Por que ela fez isso? Por que ela está passando por aquilo? Qual é o histórico? E assim eu posso influenciar primeiramente a minha forma de pensar e, consequentemente, a forma de eu me relacionar com ele ou com ela. Terceiro, Jesus fala para nós que a nossa influência deve acontecer também através do perdão. Lembre-se que Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor Jesus, eu já sei a fórmula, eu perdoo então 7 vezes. Né? Jesus, 7 é bastante, é quase uma por semana, por dia da semana. Perdoo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí se a pessoa continua fazendo aquilo, chega de perdão. E Jesus olha para ele, não, Pedro, tem um pouquinho mais nessa matemática, são 70 vezes 7. Você é chamado para perdoar, e 70 vezes 7 aqui também não é multiplicação. Já chegaram para mim e falaram, pastor, eu já perdoei 70 vezes 7, na verdade foi até algumas vezes a mais, agora acabou. Não! 70 vezes 7 aqui é simplesmente um número da pluralidade do 7, que é o número da perfeição dentro daquela cultura, o número pleno. Então 70 vezes 7 significa aqui o infinito. Você perdoe. Você tem vida? Perdoa. E para quem tem dúvida se essa é a verdade, lembre-se da oração de Jesus, dizendo que quando você orar, então você diga, Pai, perdoa os meus pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus coloca, você quer exercer então a influência do reino, perdoe e perdoe sempre. Não perdoe com limitação, não perdoe para deletar, não perdoe para fugir. Isso não significa também que você não tem que perdoar e ficar forçando relacionamentos que são complicados. Mas tenha a leveza de dizer, no que depende de mim, eu tenho paz para com todos. É claro que isso inclui também, no melhor sentido da palavra, a política da boa vizinhança. Porque tem gente que diz, eu perdoei, mas não olho mais na cara. Caramba, que perdão foi esse? Eu perdoo, mas não falo mais. Quando eu vejo a sombra da pessoa chegando, eu vou por outro lado. Isso acontece nas igrejas, sabiam? Pode estar, inclusive, do seu lado essa pessoa que faz exatamente isso. Ela tem o caminho dela. É o caminho que faz eu olhar para quem ela quer olhar, para quem ela pode olhar, porque tem muito histórico no passado que aconteceu. Então, eu não posso mais falar com essa pessoa. Perdão significa eu me abrir para dizer, Senhor, o que ela fez é igualzinho ao que eu faço. E se o Senhor virasse a cara para mim, eu acho que a nossa relação já estava quebrada há muito tempo, né? Porque eu continuo a pecar, eu continuo a fazer o que não devo, eu continuo. Então Jesus vem com o modelo da influência sobre o perdão. E quando eu perdoo, e quando eu estou disposto de dar um sorriso de novo, e dar mesmo que for um sorriso meio amarelo, porque ainda tem alguns transtornos no meu coração, aquilo começa a abrir portas, e aí eu começo um relacionamento novamente, daqui a pouco aquece de novo, daqui a pouco a gente olha para trás e fala assim, passou, e que bom que passou. Agora e o contrário disso? O contrário disso é cada vez mais interiorizado. Cada vez é mais raiva, cada vez é mais, essa pessoa é isso, cada vez mais eu internalizo e o ódio cresce. E ódio não tem compatibilidade com o amor de Deus derramado em Jesus para nós. Jesus então deixa claro que a nossa influência tem que ser através do perdão, e do perdão perene, do perdão sempre. Quarto, e aqui começa a ficar mais complicado, incluir a todos. Na época de Jesus, ele inclui, então, mulheres, religiosos, marginalizados, leprosos, samaritanos e criminosos. Ele não dá o espaço que a cultura local fazia. A mulher tem que ser separada. Ele vai lá e conversa com mulher, ele conversa com prostituta.
Ele vai lá num cenário onde leprosos não podiam estar presentes. Ele vai e cura leprosos. Ele está no cenário onde os samaritanos não tinham lugar por causa do seu passado histórico. Jesus vai até uma mulher samaritana para conversar com ela, e mais que isso, Jesus entra na vila dos samaritanos, passa um tempo lá, ele quebra todos os paradigmas, ele quer influenciar em todos os lugares, e ele mostra como isso é feito com ação. Não simplesmente com braços abertos para aqueles que parecem com ele, porque nenhum de nós se parece com ele. Mas aqueles que destoam mais dos tons da normalidade, dos que conseguem um convívio social e que têm habilidade social, Jesus fala, não são só estes. São também esses fariseus, são também esses saduceus. Se me der entrada, como ele fez com aquele grande mestre de Israel chamado Nicodemos, o que ele fez? É à noite que você quer conversar, porque você não quer queimar o seu filme aí perante todos? Eu vou à noite conversar com você e vou lá falar sobre o novo nascimento, Nicodemos. Ele então inclui a todos. Ele não diz que tem que ser gente que se veste como eu visto, que anda como eu ando, que fala a mesma linguagem, que é da mesma tribo, que mora no mesmo bairro, que tem as mesmas ideias de trabalho e de vida e igreja, que no culto é quietinho, que faz assim, acessado. Não! Ele quer, olha, abra o coração e deixe todo mundo entrar, porque nessa pluralidade de diferentes histórias, todos crescemos, e na clonagem de todo mundo igual, nós ficamos péssimos. Porque fica todo mundo o tempo inteiro igualzinho, isso é chato pra caramba. Olhe a primeira igreja, olhe para o grupo de Jesus, as diferenças humanas ali representadas. Jesus deixa claro bem do início, e no disparate, e tudo aquilo que aconteceu no Pentecostes, aí nós vemos listas de tribos, de gente, de dialeto. Olha, é para abrir geral. Não é para deixar esse grupo ou aquele grupo. A influência que Jesus nos ensina, ela está condicionada à abertura do coração para todos. Gente, parece que não, mas eu tenho marcado no meu coração, não com raiva, não em nenhum trauma. Hoje eu dou muita risada, como eu dava na época também. Quando eu tinha cabelo comprido, o que tinha de crente chato que vinha me encher as paciências. O que tinha de crente chato, que vinha mais que cabelão, hein, meu filho? Que coisa é essa aí? Está lembrando Sansão? Gente, eu tinha vontade de mandar todo mundo para o inferno. Estou abrindo meu coração para vocês. Falei, pelo amor de Deus, não pode ter cabelo comprido, porque alguém fica se metendo na sua vida para falar do seu cabelo. Depois, se usa roupa tal, essa roupa está assim. Se usa outra roupa, pelo amor de Deus, cuide da sua calça, da sua camisa, da sua saia. Deixa a minha, pelo amor do Pai. Uns negócios malucos, de tentativa de ir lá e mexer naquilo que não precisa, poxa. Então, eu preciso abrir a minha mente, deixar o meu coração aberto, que o diferente tem algo para acrescentar na minha vida, na minha mente. Que o diferente tem um chamado. Que o diferente tem uma tribo. Eu tenho um amigão, meu amigaço meu mesmo. Fui intérprete dele lá em Londres, no bairro de Camden Town, num lugar assim que chamava Underground. Era o mais perto do inferno que a gente chegou lá. Uma casa noturna, assim, daquelas assim que eu nunca me esqueci daquele lugar. Mas ele foi lá. Ele foi lá porque ele é um metaleiro assumido, com cabelão na cintura, com tatuagem no braço inteiro, que foi salvo por Cristo Jesus. E o que ele faria? Então, eu abandono tudo isso que eu gosto? Não, eu vou usar tudo isso que é minha vida, o meu gosto, a minha preferência musical, e eu vou falar para esse bando de gente que gosta disso. E ele viaja o mundo fazendo isso. Mas direto, preconceito, porque, esse negócio, essa cara, isso, porque não é igual a você, não é igual a mim. Então Jesus não dá esse espaço para a gente, ele abre, e ele morre de braços abertos. E o seu último ato na cruz foi ainda emancipar para o céu
para o paraíso um condenado. Pena de morte, alguém que fez algo com certeza muito sério para estar ali. E Jesus olha para ele e fala, está tudo bem, não precisa nem confessar que o que fez. Você quer estar hoje comigo, né? A conversa ali foi de coração para Jesus, lembre-se de mim. E Jesus já leu toda a história. E Jesus não falou, você está arrependido, meu? Vai. Confessa eu te aceito, Jesus, como Senhor da minha vida, escreve meu nome no livro do céu. Aceitou? Jesus aceitou, então agora você vai. Não. Jesus olha para ele e falou, coração nosso já se comunicou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, influência significa abrir para o diferente, e deixar o diferente entrar, e deixar esse diferente usar a roupa que ele quiser, ser aquilo que ele tem à vontade, porque quem transforma o ser humano na sua essência é o Espírito. Não sou eu, nem é você. O nosso papel é abrir os braços. Quinto, a oração de Jesus sobre unidade, ele orou assim, olha, minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos Jesus se referia, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, a unidade do povo tem um eco na sociedade. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados, e essa é uma palavra que dá arrepio, a plena unidade, não é só unidade, é a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Jesus diz que a influência também não é solitária e individual, ela não é só a minha, aquela que eu exerço, ela é também do bando daqueles que foram salvos e que andam juntos. Eles caminham juntos, eles são comunidades, eles são gente que anda, que divide cargas, que divide choro, que divide alegria, que constroem juntos, que tocam o mundo juntos. E como é gostoso ter uma comunidade que ama. E como é terrível entrar numa comunidade onde ninguém expressa nada. Nas minhas férias eu entrei em uma igreja, porque desde que me conheço por gente, meu pai sempre fazia isso, mesmo nas férias nós íamos para a igreja, dessa vez eu falei, vou conhecer uma igreja, não liguei para ninguém, não falei para ninguém, queria ir lá, chegou no domingo, peguei minhas coisas, falei, vou para a igreja. Fui para a igreja, sentei, na hora que eu cheguei na porta, a pessoa ficou olhando para mim com uma cara, ela não me chamou, aí eu tive que falar, o culto está acontecendo? Ah, está, eu posso participar? Ah, sim, pode. Foi a cena mais horrível, eu entrei, sentei lá, e o culto estava acontecendo, e eu participei do final da pregação, do último louvor, chegou no final e eu ouvi o pastor, ele estava com uma cara entristecida, assim, eu falei, eu vou ficar, e no final eu vou me oferecer para orar pelo pastor ali quietinho, sem ninguém falou, pastor, eu também sou pastor, deixa eu orar para que se Deus te ajude, ore por mim, um momento. E eu fiquei esperando, e esse pastor não se movia, e nenhum irmão, os irmãos da igreja passavam por mim assim, ó, eu aqui, né? Ninguém, não teve uma alma, para falar, você é novo aqui? Você está vindo pela primeira vez? Gente, eu fiquei em pé, tentando fazer um contato de olho assim com ele, tipo, estou aqui, né? Dá uma brecha, e não teve jeito, eu desisti. Passou tanto tempo que eu peguei, levantei, falei, bom, agora na saída eu vou, e eu olhando, assim, tentando, as pessoas todas desviavam os olhares. Se essa é um pouco da tua história, mude. Porque nós temos que aprender a ter o rosto aberto para conhecer a outros. E foi muito triste, eu cheguei e falei para a Cecília, que incrível, né? Assim você discerne um pouco sobre a comunidade. Eu não tive um bom dia, e eu estava tentando dizer bom dia para as pessoas. Mas ninguém quis trocar um olhar comigo num domingo de manhã, e estava lá falando do Rei dos Reis, Senhor Jesus, que papo é esse? Por quê? Porque eu posso me individualizar e criar a realidade só para mim, e não é só para mim. Eu tenho que estar atento àqueles que estão ao meu redor sempre. Por último, servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros, como Jesus ali na sua última ceia, ele vai e lava os pés dos seus discípulos e olha para eles e diz, olha, se eu fiz
isso por vocês. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se eu me rebaixei, se eu me humilhei, se eu fiz trabalho de servo, lavar o pé do outro, é porque eu estou dando o exemplo para vocês de novo que influência vai muito além das palavras. E você se lembra dessa narrativa quando Pedro fala, não, você não vai lavar meus pés, Senhor. Ele olha, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Não, então me lava o corpo inteiro. Jesus nos chama para servir o próximo. Jesus nos chama para lavar o pé do outro. Qual foi o último pé que você lavou? Não estou falando aqui de mulheres que trocam de fazer pedicure. Eu faço o seu, você faz o meu. Quando você já sentiu alguém numa necessidade extrema que você teve que ir lá e estou aqui para te servir. Estou aqui para te servir. O que você quer? Estou aqui com a toalha nas mãos, como eu posso te ajudar? O padrão então de influência de Jesus vai muito além da proclamação. O padrão de influência de Jesus nos traz desafios, mas eu termino com uma única pergunta. Quais serão as consequências dessas ações? Dá para imaginar? Que consequências lindas nós teremos quando na sociedade estivermos habituados a andar uma milha a mais, a amar com o amor dele, a perdoar sempre, a incluir a todos, sempre em unidade, sempre lavando o pé de alguém. A consequência disso vai ser que realmente estaremos fazendo a vontade de Deus. E o mundo saberá que Ele é vivo, que Ele é Deus, que Ele é Rei e que Ele tem um povo que o ama além das palavras, pois vivem além das palavras. Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é tão fantástica, os Seus exemplos são incríveis. Ajuda-nos, Deus, a viver nessa dimensão de ação e não só de verbo. Sim, às vezes é a palavra, às vezes é o nosso discurso, o nosso posicionamento. Mas no dia a dia, os nossos gestos são tão essenciais e necessários na caminhada. Por isso eu te suplico, Senhor, ajuda-nos a manifestar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ajude-nos a pegar esses exemplos, Senhor, e nessa semana, na primeira oportunidade que tivermos, ajuda-nos a praticarmos. Ajuda-nos a praticarmos no trabalho, na vida, em casa, aqui na igreja. Ajuda o nosso amor a ser expandido, as nossas relações aprimoradas e adicionadas com valores da pluralidade de outras pessoas. Oh Senhor, transforma-nos e faz-nos andar como Jesus andou. É o que nós te suplicamos. E que tudo isso se transforme em ação em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.